Aí, já estamos ao vivo, quer dizer, estamos entrando ao vivo. Ao vivo. Bom dia, peço que nos perdoem, tivemos um problema com a internet. Hoje, 27 de novembro, 11 horas, live do Conselho Estadual de Alagoas, restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454/2019, junto à Câmara de Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa de Alagoas. Contextualizando, o projeto de decreto legislativo PDL 454/19, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do decreto 9893/19, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o Brasil e ao restante da população. O referido PDL 454/2019 já tramitou pela Comissão de Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados, CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação pela relatora, deputada Lídice da Mata. Agora deve ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados, e, para tanto, preparamos esta live para um maior esclarecimento. Teremos a presença do Estado de Alagoas, com a presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa de Alagoas, conselheira Elizabeth Toledo de Lima, e de Lúcia Secote, representante da Rede de Conselhos da Pessoa Idosa da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Agora é com vocês duas. Obrigada, Guiomar. Seja bem-vinda a esse apoio, né, técnico à nossa live estadual com o Conselho Estadual de Alagoas. Eu sou Lúcia Secote, vou fazer uma breve introdução, porque a gente tem sabido, né, que diversas pessoas têm nos acompanhado. Eu sou Lúcia Secote, sou morena, tenho o cabelo crespo, estou usando um óculos com armação em vermelho, estou, né, com uma camisa branca listada de azul marinho, usando um colar com umas pedrinhas brancas, e estou numa sala com uma estante preta atrás, né, na minha sala aqui de trabalho. Essa breve descrição é para facilitar, né, quem esteja nos acompanhando e que tenha deficiência visual. Então, em respeito e acessibilidade a esse público, né, estamos também fazendo essa breve descrição. Seja bem-vinda, Beth Toledo, presidente do Conselho Estadual, como disse a Guiomar. Antes de passar a palavra para você, como é do seu conhecimento, né, e como a Guiomar também contextualizou, a destituição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em junho de 2019, e essa destituição, né, tem um apoio de vocês, né, então me sinto lisonjeada com esse apoio, agradecida, né, como um colegiado destituído, pela deliberação dada por vocês em apoiar um colegiado, na verdade, apoiando o controle social na sua essencialidade e a participação social. Seja bem-vinda, passo a palavra para você, e aí para você trazer para a gente, né, um pouco do Conselho Estadual de Alagoas, as suas ações, os seus desafios, os seus avanços, e principalmente, né, um espaço democrático de direito, né, garantido por nós, né, pela Constituição, garantido para nós, né, pela Constituição. Com você, Beth.
Oi, Lúcia, obrigada. Agradeço primeiramente o convite. Bom dia a todos e todas, né, que nos assistem. Gostei muito da sua apresentação e vou fazer o mesmo. Eu sou Elizabeth Toledo, assistente social, tenho 65 anos de idade, sou morena, tenho cabelo também cacheado, não está aparecendo porque está preso, o calor aqui de Maceió está terrível, e estou vestindo uma blusa azul marinho e estou no escritório da minha casa, pedi licença hoje do meu trabalho para ficar mais à vontade, né? Porque trabalho numa sala com 15 pessoas e fica difícil você conseguir o silêncio para fazer uma live, né? Assim, a Secretaria de Estado da Saúde sempre teve assento no Conselho Estadual do Idoso de Alagoas, pois nós participamos da fundação desse conselho, né? O conselho foi fundado em 2004 e desde então nós estamos presentes, né, representando a Secretaria de Saúde. O conselho é composto de 6 entidades do serviço público e 6 entidades da sociedade civil, né, fazendo um total de 12 pessoas, 12 entidades com representação. O Conselho Estadual do Idoso, ele é um conselho que passa por algumas dificuldades estruturais, de financiamento, principalmente, né? Nós estamos sediados na Secretaria de Estado da Assistência Social, e desde a sua fundação, nós estamos na secretaria, mas nós não temos, assim, um apoio que a gente deveria ter da secretaria, porque a cada ano a gente consegue algumas reivindicações e outras não. E, por exemplo, desde a gestão anterior, que nós assumimos em 2019, a nossa gestão vai até 2021, estamos em cima, né, do próximo ano, que a gente não consegue ter um secretário executivo para auxiliar nas questões do Conselho. Para vocês terem ideia, nós assumimos o Conselho em junho de 2019 e já fomos de imediato organizar a conferência estadual e participar das conferências municipais, né? Visitar os municípios, incentivá-los a fazer as suas próprias conferências, e tudo isso foi feito por nós mesmos, conselheiros, nos dividimos com as tarefas, porque a gente não tinha assim um staff, um apoio de pessoas da secretaria para nos ajudar na execução dessa ação. Conseguimos visitar alguns municípios, principalmente a nossa vice-presidente, a Betânia Jatobá. Betânia representa a ABRAES no Conselho, Sociedade Civil, é uma pessoa muito dinâmica, né, bastante conhecida no Brasil pelo trabalho que ela teve em Manaus, muito atuante, militante, né, da causa da pessoa idosa, e Betânia tem sido não só meu braço direito, o esquerdo também, porque lá na saúde, os decretos governamentais, com toda razão, muito justo, não liberou, né, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança para o trabalho home office, só algumas áreas, e então eu estive sempre trabalhando durante o período dessa pandemia, não contaminei com a Covid, apesar disso tudo, e Betânia é quem tem dado continuidade, eu gosto de ressaltar, porque é um trabalho de parceria muito grande, né, da presidência com a vice e com os demais conselheiros que têm assim, nos ajudado de todas as formas para a gente conseguir dar encaminhamento às questões do Conselho. Para vocês terem ideia, desde a questão da pandemia, de março para cá, a Secretaria de Assistência está fechada, a área onde o Conselho se instala continua fechada. Então, nós temos nos reunido de forma online, né? E com todas essas dificuldades, né, apesar de tudo, nós conseguimos realizar a nossa conferência. Foi maravilhosa a nossa conferência, muito participativa, mas nós tivemos uma grande perda
na questão do nosso planejamento. Desde a primeira reunião em junho, quando nós assumimos o conselho, o nosso planejamento contemplava, né, implementar os conselhos já constituídos no estado de Alagoas, que são 31, mas durante as nossas visitas para a Conferência Estadual em 2019, nós conseguimos concluir que, no máximo, 20 estavam em funcionamento, os demais estavam parados, né? Nós pensamos em fazer o nosso fundo, criar, né, instituir o nosso fundo estadual da pessoa idosa. Enfim, conseguimos dar algum andamento para esse documento, mas ainda não conseguimos concluir. É um documento que precisa ser muito bem trabalhado, e a gente, por conta dessa situação de reuniões online, sempre fica mais difícil chegar a um consenso, né, de como se deve escrever o documento, mas a gente continua trabalhando em cima disso. E queríamos criar novos conselhos nos municípios. Nós temos 102 municípios no estado de Alagoas, e não se justifica que somente 31 municípios tenham os conselhos criados, muito embora uma boa parte sem funcionamento, né? Apesar disso tudo, a gestão do Conselho do CNDI, a gestão que foi destituída, né, nos ajudou e muito, porque fez aquela doação do automóvel, do computador, do gelágua, dos móveis, né? Então, nós tínhamos uma estrutura de apenas um computador dentro da sala do conselho, e hoje nós temos os 3 que o CNDI fez a doação. Nós tínhamos muita dificuldade de transporte, né? Conseguir um carro para fazer o trabalho que o conselho estava destinado naquele momento, que era visitar os municípios para as conferências municipais. Conseguimos realizar em 15 municípios, e toda essa doação que o Conselho Nacional fez para a gente, para os demais conselhos do Brasil, ajudou e muito na questão da nossa estruturação, né? Então, o que nós esperamos é que a gente possa, até o final da nossa gestão, que é em maio, nós já temos que fazer o nosso processo eleitoral, que a gente consiga concluir os documentos que nós iniciamos, principalmente o do fundo, né, da pessoa idosa do Estado, para que a gente tenha, assim, assegurado uma condição financeira de melhor funcionamento, né? De aprovação de projetos, de mostrar que o Conselho tem essa capacidade, né, de levar a sociedade a elaborar e participar de ações voltadas para a pessoa idosa. O estado de Alagoas é um estado ainda muito pobre em políticas públicas para a pessoa idosa, principalmente nas áreas, vamos falar dos pilares do envelhecimento ativo, né? Que são a saúde. Nós não temos nenhum equipamento da saúde específico para a população idosa, não é por falta de tentativa, mas acredito que até o final desse ano a gente está conseguindo implantar o primeiro ambulatório geriátrico no estado de Alagoas, que será aqui na capital de Maceió. Tenho esperança de que ele saia, né? Quando a gente trata da educação, nós temos imensas dificuldades na questão da educação. Mais de 50% da população idosa alagoana são de pessoas analfabetas e analfabetos funcionais, né? Isso é um retrato horrível, né, para qualquer população, e a população idosa sofre muito mais com essa questão por conta da garantia dos seus direitos, de ter esse entendimento, né, quais os direitos que ela tem, de ir numa consulta e entender o que é que o médico está falando, o que é que ele está lhe prescrevendo, de que forma você vai tomar esse medicamento. E essa questão do processo de educação
interfere na vida, né, da pessoa idosa em todas as vertentes. Quando a gente parte para a segurança, isso a gente conseguiu dar um passo muito bom, porque a Secretaria de Segurança tem um programa que é o Disque 181, onde recepciona as denúncias, né, de maltratos contra as pessoas idosas e vai atrás, vai apurar. Se o caso for social, faz contato com o CREAS. Se o caso for criminal, ele já entra em contato com 4 delegacias de referência que nós temos aqui em Maceió, só em Maceió, na capital. 4 delegacias de referência para atender essas questões da pessoa idosa, e todas 4 foram capacitadas por nós, conselheiros, para a questão do atendimento à pessoa idosa, né? E quando a gente parte para o último pilar do envelhecimento ativo, que é o da participação social, essa questão eu acho que é a mais pobre, a menos trabalhada no nosso estado. Nós não temos o fórum da pessoa idosa, nós tínhamos alguns grupos e entidades há alguns anos que desapareceram. Em 2009, eu fiz um cadastro desses grupos, nós tínhamos quase 50 grupos de idosos espalhados pelo estado de Alagoas, e em 2012 eu tentei atualizar com endereço, com telefone, né, achando que eles ainda existiam e que talvez tivesse havido forma de que esses grupos tinham se extinguido, né? Então, essa participação das pessoas idosas com a extinção foi prejudicada, né? E a participação da pessoa idosa nesses clubes não é só de entender, né, principalmente o estatuto da pessoa idosa e que direitos ela tem, junto que esse estatuto garante, e exigir esses direitos. Porque se a população idosa não tomar conhecimento, né, dessa lei de garantia de direitos, ela não se empodera e não cobra os direitos que ela tem. Então, essa é a questão do nosso notícias não são as melhores que a gente gostaria de dar. Mas quando o Conselho tomou conhecimento, né, da questão da extinção do CNDI, pelo decreto do presidente da República, né, o 9893, de imediato nós nos articulamos com a bancada federal e estadual dos deputados de Alagoas, e inclusive com os vereadores, né, de Maceió, por ser a capital e por ser assim uma representação importante junto ao segmento idoso. Eles têm inclusive um núcleo do idoso dentro da Câmara dos Vereadores, e nós fizemos para que a gente explicasse, convidamos a população, né, fizemos uma articulação junto com o Ministério Público Estadual, convidamos a sociedade alagoana em geral para participar desse momento. Foi um momento muito rico, muito bom, e nós tivemos um público excelente, e colocamos para eles, né, essa questão da extinção do CNDI e o prejuízo que nós teríamos com essa extinção, prejuízo democrático, prejuízo dos direitos, né? Prejuízo da participação, da garantia de que nós teríamos políticas públicas, né, implementadas e atualizadas para a população idosa, e tivemos uma recepção muito boa nesse momento. Estavam presentes a deputada federal Tereza Nelma, o deputado federal Marques Beltrão,
o vereador Ronaldo Luiz, e tivemos o apoio total, né, desses representantes para que a gente nos posicionássemos solidários, né, à rede de conselhos sobre a questão da destituição do CNBI, né, contrários à destituição, né, solidários e que deve ser restabelecida essa formação anterior, considerando que foi um processo democrático, o conselho foi eleito, né, e ele estava ali representando toda a sociedade brasileira, né? Beth, eu que agradeço, né? Como você disse, né? Não é uma notícia triste, mas é a realidade do conselho, dos conselhos, né? E, na verdade, a sua fala e a sua apresentação, né, da atuação do Conselho Estadual de Alagoas, do Idoso de Alagoas, faz a gente refletir que, além dos desafios de envelhecer no Brasil, né, no século XXI, como foi, né, o tema das conferências municipais estadual e ficou para a Conferência Nacional. Também nós temos os desafios da participação social, o desafio do controle social no Brasil no século XXI. Importante você ter trazido, né, a lembrança dos pilares, né, do envelhecimento ativo e saudável, porque geralmente quando se fala desses pilares, a gente lembra da saúde, lembra da segurança, lembra da educação, mas como você falou, essa realidade que não é só de Alagoas, o pilar participação social fica esquecido, ou muitas vezes é usado somente como fachada. Se tem um conselho, se implanta um conselho, só para dizer dentro do município, dentro do estado, que há um conselho. Né? E a gente sabe que precisamos ir muito mais do que só a criação e implantação de um conselho municipal estadual. Ele precisa realmente atuar, né, com sua autonomia e com seu protagonismo. E dentro disso você traz um relato, né, exemplificando essa dificuldade do controle social, da realização do controle social nos estados e no município, que é, como você falou, a dificuldade, né, de vocês terem um secretário executivo para a função, né, exercer essa função, esse trabalho importantíssimo nas atividades de um conselho. Então, isso é um relato, e eu acho que talvez a gente possa até já tirar dessa sua fala um encaminhamento da gente escrever, né, para o governador, né, explicando a necessidade desse controle social, da participação social e desse apoio que já é garantido por lei, né? Então, sempre desde a PNI, né, se traz lá que o conselho haverá a implantação dos conselhos, né, isso em 94 já se colocava isso, mas administrativamente ele é vinculado à secretaria e cabe a essa secretaria dar todo o apoio ao funcionamento desse controle social. Significa subordinado? Não, significa administrativamente vinculado. Um conselho de direitos, controle social, ele jamais pode estar subordinado a qualquer pasta, né, dentro do estado, no país ou no município. Então, é importantíssimo essa sua fala, essa realidade que você traz, para a gente refletir. E uma outra coisa diferente, que um secretário executivo não é um coordenador do conselho, porque o conselho não tem uma coordenação. A coordenação é o trabalho executado pelo presidente e vice, né? E aqui eu também parabenizo o que você traz da realidade, né, do Conselho Estadual de Alagoas, esse trabalho em parceria, né? Você, representação governamental, com a vice-presidente, que é representação da sociedade civil, né, juntamente com as comissões, para a gente discutir, né, para que seja discutida a pauta da pessoa idosa. E isso é muito importante, porque realmente não é só o protagonismo da pessoa idosa, como a gente vem discutindo, mas ele ser garantido, né, e ele também saber que ele é um sujeito de direitos, né? Então, isso é importantíssimo que você traz nesse contexto da sua fala. E deixa bem claro, né, que os desafios de se exercer o controle social no nosso país, né? A começar por nós, do Conselho Nacional. Eu, na época da destituição, estava presidindo, né,
o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e aqui você traz esse desafio e traz também essa grande realidade que é a mobilização, né, que vocês, né, fizeram na época, como outros estados também fizeram, e a importância da mobilização do Estado, da sociedade civil, juntamente com os governos locais, seja ele estadual ou municipal, para a gente garantir, né, assegurar o que já é por lei, que é a participação social. E daí eu te faço uma pergunta. Com esses tantos desafios, você sendo uma representação, né, representando o governo, dentro desse momento tão atípico, né, que nós estamos vivendo desde 11 de março de 2020, que é a pandemia do Covid-19. Você sendo da área da saúde, qual é o reflexo, quais são as dificuldades, mas também qual é o reflexo dessa não, né, realização do controle social nesse controle desse enfrentamento à pandemia? Olha, Lúcia, o reflexo é assim de uma complicação enorme, né? Complicação assim para a sociedade, de perdas, né? De não garantia de direitos, né? Mas nós tivemos uma possibilidade de fazer todo um trabalho de monitoramento da população idosa institucionalizada. Essa nós conseguimos acompanhar de perto. Nós temos na Secretaria de Saúde de Maceió uma colega assistente social que é responsável pela atenção à saúde da pessoa idosa de Maceió. E eu sou responsável pela atenção à saúde da pessoa idosa na Secretaria de Estado da Saúde. Então, independente de quem esteja no governo municipal ou estadual, nós sempre trabalhamos em parceria. E ano a ano, nós realizamos capacitações, visitas às unidades de saúde, né? A atenção à saúde da pessoa idosa na Secretaria de Estado está vinculada à atenção primária. Então, por conta dessa proximidade do nosso trabalho, o meu e com a Denise Maia, que é a representante, né, que responde como coordenação da saúde da pessoa idosa da capital de Maceió, nós, de imediato, nos reunimos, a equipe dela e a nossa, da secretaria, e traçamos um plano de ação em que nós apresentamos para o Conselho Estadual, e dessa forma a gente conseguiu fazer um trabalho de monitoramento junto a essas instituições. Nós temos no estado de Alagoas 26 instituições trópicas, nós temos duas pública mista, porque tanto recebe apoio do governo municipal, mas também faz trabalhos solicita doações, né? A solidariedade da população. E nós temos umas duas também de fins lucrativos, de caráter privado, mas que sobrevive com muita dificuldade. Então, nós chegamos perto dessas instituições, fizemos um levantamento do número de pessoas idosas e como é que estava a situação de saúde deles. Acompanhamos essas instituições durante todo esse período de pandemia, né? E conseguimos, através do nosso trabalho, junto à secretaria, em parceria com a Secretaria de Assistência, dar uma assistência a essas instituições através de uma proposta do Banco Itaú e também uma assistência através de uma proposta exclusiva com a Secretaria de Estado da Saúde. Nós conseguimos fazer um trabalho de doação de EPIs, né, e de locação de espaço para isolamento de pessoas idosas que precisavam, naquele momento, né, de ser separada dos demais residentes. Isso aconteceu apenas na capital de Maceió, esse espaço para isolamento, né? Mas apoio junto
as instituições, aquelas que tiveram mais dificuldade junto às suas secretarias municipais, nós fizemos contato com essas secretarias e tentamos. Houve momentos em que a gente precisou da intervenção do Ministério Público para que as coisas acontecessem, mas, de toda forma, eu considero que foi um trabalho exitoso, que nós não tivemos condição de acompanhar toda a população idosa, né? Embora nós tivéssemos a informação e passávamos essas informações, onde é que estavam localizados os serviços de atendimento às pessoas com suspeita, os pontos de testagem, os locais para internamento, as UPAs, os hospitais. Então, todo esse trabalho foi muito exitoso, né? Eu digo que foi porque, atualmente, ele diminuiu a sua atuação, considerando que Alagoas está num momento estável, né? Então, aquela atuação de correr atrás para garantir EPIs e outras necessidades para essa instituição esse trabalho já está consolidado. O que resta hoje são pequenos pontos aqui e ali de ajuste, e a gente considerou que nós tivemos perdas, embora os números demonstrem que não foi igual a outros estados, né? Nós tivemos número bem mais reduzido do que outros estados, perdas de vida de pessoas idosas, né? Então, mesmo assim, a gente considera que foi um trabalho importantíssimo para assegurar e garantir os direitos à saúde das pessoas idosas aqui em Alagoas. Obrigada, Beth. Lembrando que você também trouxe, né, quando da realização dessa mobilização que vocês fizeram logo após a publicação do decreto, né, que destituiu o colegiado em junho do ano passado, você falou da participação dos deputados federais. Então, gostaria também só de esclarecer, né, que para esta live também a rede de conselhos, né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte enviou a toda a bancada de Alagoas, né, o convite para estar presente e também convidando, né, para também a liderança, né, os líderes, né, de Alagoas a fazer uma pequena exposição. Infelizmente, não tivemos resposta de nenhum dos líderes e também de nenhum dos deputados federais. Então, isso eu gostaria, aproveitando a oportunidade, a lembrança que você trouxe da participação dos deputados federais aí com vocês na época, e dessa vez, infelizmente, não nos responderam. A gente até entende também que como aqui, como vocês aí também terão segundo turno, então sim, a gente entende que esse envolvimento com certeza deve estar em campanha aí pelo seu candidato. Mas a gente tem uma outra pergunta que me chega aqui no WhatsApp, Beth, falando o seguinte: a participação da pessoa idosa na comunidade está ancorada no caput do artigo 230 da Constituição, né, que é assegurar da Constituição da República, e compete ao Estado assegurar isto, né, além da família, além da comunidade, e pergunta como Alagoas desenvolve isso junto aos conselhos municipais. Então, essa é uma pergunta que eu já emendo com uma outra que fala o seguinte: você trouxe que dos 102 municípios, apenas 31 municípios de Alagoas têm a implantação, né, já foi implantado o Conselho Municipal. E mesmo assim, desses 31, muitos não estão operando. Então, a pergunta é nesse sentido: qual é o motivo dessa não atuação desses conselhos municipais? E como você vê para restabelecer, né, desses 31, né, para restabelecer esses que estão, né, afastados, né, vamos dizer assim, do controle social? Ok. A questão da participação da comunidade, que está garantido na Constituição, com certeza, perfeitamente. Só que, para isso, é necessário que haja uma mobilização. Tem que partir de alguém essa mobilização, né? Para que haja essa participação. E, assim, todas as tentativas
em que eu digo a gente, nos referindo aos conselheiros, não só dessa gestão, de outras gestões também, anteriores, né? Todas as tentativas em que nós tentamos trazer a comunidade mais próxima, né, dos conselhos, para colocar para ela as questões dos seus direitos, né, nós não tivemos muito êxito. As representações foram muito pequenas, e esse é um fenômeno que eu não sei explicar o porquê. Infelizmente. Há mais de 10 anos que nós tivemos a extinção do Fórum do Idoso, um fórum que tinha uma participação já muito pequena, né? Nós não conseguíamos garantir essa participação no fórum, muito embora era considerado um momento importantíssimo, né? Onde se poderia ouvir essa população, né? A outra participação que a gente pode garantir é através das conferências, né? Essa conferência de 2019 e as demais anteriores teve uma boa participação, porque nós conseguimos fazer um trabalho de mobilização junto aos conselhos, aos 15 ou 20 conselhos que estão em funcionamento, e dessa forma nós conseguimos garantir a vinda deles para Maceió, onde foi realizada a conferência, porque o governo do estado garantiu a hospedagem e a alimentação desses conselhos, né? Inclusive, foi uma luta muito grande, porque os conselheiros da sociedade civil tinham, conforme regimento, né, essa garantia, mas os conselheiros do serviço público, não. Então, um impasse muito grande que a gente conseguiu contornar e conseguimos atender, né, as duas representações. Então, isso garantiu com que a gente tivesse uma grande participação dos conselheiros aqui durante a conferência que foi em outubro, de 2019. Né? E qual é a dificuldade para se constituir esses conselhos? A questão é que, primeiro, a sociedade civil. Os municípios alagoanos, eles não têm essas representações da sociedade civil, essas entidades que desenvolvam um trabalho voltado especificamente para a população idosa e que eles possam compor essa representação no conselho. Essa é a primeira dificuldade. E aqueles que conseguem, que são os municípios maiores, né, mais desenvolvidos, IDH maior e tudo mais, aqueles que conseguem, eles têm dificuldades de funcionar porque as representações do serviço público naquele município são as mesmas para quase todos os conselhos que fazem parte daquele município. É para o Conselho do Idoso, é para o Conselho da Mulher, é para o Conselho da Criança, da Adolescência, né? Então, fica difícil manter esse funcionamento. Começa a haver uma falta da participação nas reuniões, né? Começa a haver um desinteresse e acaba, por fim, que embora o Conselho tenha a sua lei implantada, criada, né, a lei de criação desse Conselho, ele não consegue funcionar, não se reúne, né, ninguém corre atrás. Então, esse era um dos pontos primordiais na questão da nossa gestão. Era implementar esses conselhos já existentes, que, infelizmente, após a nossa conferência estadual, né, que foi em outubro, nós fomos cuidar do relatório e da demais documentação que a gente tinha que preparar para mandar para o CNDI, que tinha uma proposta de realização da Conferência Nacional, primeiro em novembro, depois adiou para o outro ano, em 2020, e depois botou talvez no 1º de outubro, e finalmente não entendemos que não ia acontecer. Né? Desde o início, a gente já entendeu que essa gestão do
do CNDI que aí está não iria fazer essa conferência, né? Então, mas nós tratamos de cuidar, de enviar os relatórios, as propostas, né, as deliberações, as moções, né, que ocorreram durante a realização da conferência, e chegou então o final do ano, nós entramos em recesso, mês de dezembro e janeiro, e retornamos em fevereiro com uma primeira reunião, onde nós construímos o nosso planejamento para 2020. Infelizmente, antes da reunião de março, porque as nossas reuniões são na última terça-feira de cada mês, a gente já teve, né, a comunicação da pandemia e a questão de isolamento das pessoas, e começaram as dificuldades, né, para as reuniões, e empatou todo o nosso planejamento, porque a nossa proposta era ir a esses municípios, né, representações do Conselho Estadual, e de forma presencial aos municípios, conversar, né, com os representantes do Conselho, com a instituição na qual ele estava vinculado, e trabalhar junto com esses conselhos municipais para reativar, né, ou implementar esse conselho municipal. Infelizmente, isso não pôde acontecer. E essa realidade da pandemia, eu imagino, vocês foram eleitos em 2019, né, pelo que entendi, o biênio 2019-2021, né, tiveram a conferência, né, para realizar, e logo em seguida, né, como todo mundo, essa pandemia. Mas é importante o que você traz, Beth, e gostaria de sugerir, se você, como Conselho Estadual, concordar, que a gente tirasse um segundo encaminhamento desse nosso trabalho, quando você fala do fórum, né, que há 10 anos foi desativado, que a gente trouxesse como um encaminhamento a reativação do fórum estadual, né, do idoso, porque dentro do fórum é que a gente pode trabalhar, né, o que você fala dessa falta de representação da sociedade civil. Não é falta da representação da sociedade civil, mas é a sociedade civil organizada para estar nos conselhos municipais e estadual, representando, né, com as suas diversas representações. Eu acho que isso é muito importante, aí fica como uma sugestão para a gente, segundo encaminhamento. O primeiro seria, né, fazer uma carta ao governador falando, né, desse trabalho, do controle social, da participação social, e o segundo seria esse. E tem um comentário que nós recebemos, Beth, não sei quem fez o comentário, mas tem assim um comentário. Muitas pessoas na sociedade vê os conselhos como um órgão de punição aos familiares dos idosos e não procura se informar e não querem se envolver. Esse é um comentário. Você que tem o conhecimento do Estado de Alagoas, como a gente poderia fazer para quebrar esse pré-conceito, né, uma ideia pré-concebida que o conselho é um conselho de punição, né, para punir os familiares. Vale só ressaltar, né, que, como diz a legislação, nós atuamos na fiscalização, né, das ILPIs, mas, na verdade, os conselhos atuam juntamente com o Ministério Público e com a Avisa, e, particularmente, aos conselhos de direito, cabe a fiscalização da política pública voltada, né, a essa população institucionalizada. Então, gostaria de ouvir você com esse comentário. Agora chegou aqui o nome da pessoa que fez o comentário, senhor José Bernardes Carvalho. Ok, seu José Bernardes está coberto de razão. Existe realmente esse pré-conceito, né, a respeito dos conselhos, que eu mesma já ouvi diversas vezes quando a gente ia a algum município, né, e principalmente quando a gente ia visitar alguma ILPI, no início dos nossos trabalhos, dizia, Virgem Maria, lá vem, né? Eita, meu Deus, o que será que vai acontecer?
existia assim até as pessoas ficavam um pouco apavoradas com essa situação de visita de conselho à ILPI, achando que íamos só apontar os erros e as faltas, né, que tinham no ambiente e, de alguma forma, penalizar. Mas a proposta nunca foi essa. A proposta sempre foi de apoio técnico e de entender a realidade daquela instituição frente a uma RDC que não contempla a realidade alagoana. A RDC 283 é uma RDC completa, mas com exigências que não, de jeito nenhum, contempla a realidade alagoana. Nós temos instituições de longa permanência de caráter simples e algumas de um caráter bom, excelentes, maravilhosas, nem privadas nós temos. Então, cumprir tudo aquilo que está especificado na RDC é muito complicado para instituições filantrópicas que dependem daqueles 70% do salário da pessoa idosa, né, ou do BPC, da contribuição da pessoa idosa, e das doações da sociedade, que, por sinal, na época de pandemia, se afastaram muito das pessoas e com todo o nosso entendimento a respeito desse processo, né, social do que está ocorrendo. As pessoas com medo de se exporem não estavam mais levando as suas doações a essas instituições. Então, isso complicou muito nesse momento. Mas, no papo de quarta-feira, né, a gente conversando com o Guiomar e demais representantes do Conselho, aqui de Alagoas, eu fiz uma colocação que é uma coisa que eu tenho percebido muito mais nitidamente nesse momento de pandemia, porque acho que isso ocorreu em todo o Brasil, o aumento da violência contra a pessoa idosa, né, nesse momento de isolamento, em que as pessoas estavam trancadas dentro de casa, e isso gerava aflições e distúrbios familiares que, em sua grande maioria, foram descontadas no mais velho, né, da casa. E em Alagoas. E algumas instituições, por conhecerem, principalmente instituições de saúde, por conhecerem a Elizabeth como Secretaria de Estado da Saúde e presidente do Conselho, me procurava diretamente para falar de alguma questão de pessoas idosas que estavam dando entrada nessas instituições de saúde em estado precário, né, em condição precária de saúde, caracterizando abandono, negligência e maus tratos, né? Pessoas queimadas, assim, barbaridade, sabe? Barbárie mesmo. Pessoas queimadas, pessoas sujas, que há meses não tinha um banho, um cuidado, pessoas cobertas de chagas, uma coisa terrível, né? E quando eu dizia para elas, são profissionais da saúde, né? E familiares, recebi também muitas denúncias familiares. Olha, nós vamos nos articular com tais e tais e tais entidades para tentar resolver ou acompanhar a situação. Ele dizia, sim, mas e o conselho não vem não aqui, não vai correr atrás, não vai procurar fulaninho que foi quem provocou isso? Explicar para essas pessoas que o governo, que o conselho não atua, dar um atestado de fragilidade. Eu entendi, nessa época de pandemia, principalmente, que isso ocorre por conta do conselho ter caráter deliberativo, né, consultivo e fiscalizador. O conselho não atua, ele articula, né, com outras entidades. Mas a cobrança que vinha para a presença dos conselheiros, né, em ir atrás, em correr, em realmente fazer aquela ação, né, deixava esse entendimento de que o conselho não faz nada. O conselho passa a bola para frente. Então, talvez isso tenha provocado esse
preconceito, esse entendimento, né? Não só nas instituições, mas também na sociedade, nas famílias, né? Das pessoas idosas que recorrem ao conselho, porque quando a gente entende que é um caso criminal, a gente chama a delegacia, e a delegacia chega lá e diz: o conselho pediu que nós viéssemos aqui para apurar. Aí eles entendem que nós fizemos uma entrega, né? Que foram lá prender eles porque o conselho mandou. Entendeu, Lúcia? É uma realidade, né? Horrível, chata, difícil de você fazer as pessoas entenderem que não é esse o caminho, não é essa a intenção, não é essa a ação que o Conselho faz, mas, infelizmente, essa é a compreensão. Você traz uma realidade, e o seu José também trouxe, né, com esse comentário, uma realidade, Beth, que eles entendem aí talvez a fragilidade da política pública no Estado, no município, então eles veem o Conselho como se fosse um anexo da Secretaria A, B ou C, eles não entendem o colegiado, e isso é importante aproveitar essa oportunidade, e talvez daí a gente trabalhar com um outro encaminhamento, uma campanha, né, talvez começando aí por Alagoas, mas a gente invadindo o Brasil afora, com essa questão que a atuação do Conselho ela não é executiva, a atuação do Conselho é justamente deliberar. É importante dizer, seu José e outros, né, que estão nos acompanhando nessa live, que por que o Conselho tem essa formação paritária? Por exemplo, usando a sua representação, Beth, você vem representando a Secretaria da Saúde, tem um representante da Secretaria de Assistência, da Secretaria da Educação, né, da Secretaria de Esporte e Lazer, tudo mais, porque são, né, direitos fundamentais e essas políticas é que devem, né, trabalhar, né, na sua pasta específica. E, juntamente com a sociedade, vem discutir a política. Então, isso é importante dizer que, quando se delibera com a representação governamental na mesa. Por isso que é importante esse perfil paritário do Conselho. E essa pergunta provocadora, esse comentário provocador, ele faz realmente, favorece para que a gente esclareça que esse colegiado vai deliberar, né? Mas quem vai executar é a pasta, né, A, B ou C. Vamos dar um exemplo, né, fazendo um paralelo. Eu vou ao banco, peço um financiamento para construir a minha casa. O banco, né, vai e libera esse dinheiro. Então, ele está liberando esse dinheiro, mas não é ele que vai construir a casa, né? Eu tenho que correr atrás de um construtor, a pessoa que está pedindo esse dinheiro tem que correr atrás, fazer uma planilha, né, fazer todo o controle econômico, orçamentário da construção dessa casa. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque o Conselho ele tem essa função deliberativa, ela tem essa função, ele não é o executor, ele não é o mestre de obras, né? E que muitas vezes é importante que você trouxe, Beth, essa confusão que geralmente as pessoas fazem. Então, isso é importante, é uma chance. E aí eu proponho esse outro encaminhamento, que é a gente pensar uma campanha de esclarecimento, né, do que é o Conselho. Já adianto aqui para nós, né, para quem está acompanhando a rede de conselhos, nessa 13ª live, que tem um documento, que tem um guia, né, já, né, publicado pelo Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e a sua última revisão foi em 2016, que é o guia Você Quer um Conselho? Aliás, Você Quer um Conselho? Né, é uma pergunta. Esse guia você pode baixar pela internet, é só você colocar guia, Você Quer um Conselho, e colocar CNDI, que vai vir em PDF. Por que esse documento é importante? Porque uma das coisas que a gente precisa, e nesse documento está explícito isso, que o conselho não é um clube, né? Quando a gente fala assim, mesa diretora de um conselho, não tem mesa diretora. Tem a presidência do conselho, presidente e vice, né? Inclusive, nós estamos com as duas aqui agora, né? Com a Beth e com a Betânia, que chegou agora, que é vice-presidente, representando a sociedade civil, e nós temos as comissões, que são dentro, né, que é dentro desse espaço,
né, que são discutidas por cada comissão, né, com sua característica, se é política pública, se é financiamento, se é violência contra a pessoa idosa, né, se é comunicação e articulação, né, como a comissão que eu participava. Essas comissões que vão trabalhar os temas para serem deliberados na plenária. Então, essa dinâmica nesse guia está bem claro. Aí, quando a gente coloca no conselho presidente, vice, primeira secretária, segunda secretária, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, né, primeiro isso, primeiro aquilo, a gente acaba criando entre aspas, um clube onde as pessoas acham que aquela mesa diretora é que vai decidir e não está presente, muitas vezes, nesse contexto, os coordenadores de comissões. Então, esse guia deixa claro que um conselho ele é constituído pela presidência, que é presidente e vice, e os coordenadores de comissões que integram essa diretoria ampliada, vamos dizer assim, ou essa presidência ampliada. Isso era até um dos assuntos que nós estávamos discutindo muito nesse nosso trabalho, e foi dessa realidade que você explicitou, Beth, muito bem aqui, e esse comentário do seu José, que foi inserido dentro, né, dos eixos da conferência, da 5ª Conferência Nacional, o eixo Conselhos de Direitos, justamente para que possa, né, que ser discutido, né, que era para ser discutido esse assunto nesse eixo, para justamente a gente lapidar, né, esse conceito. Então, isso é importante. E aí, seu José, fica também a sugestão de o senhor solicitar, né, ao Conselho Estadual de Alagoas as deliberações, né, da conferência, como a Beth falou, realizado ano passado, nesse 4º eixo, que justamente falava, né, abordava o tema Conselhos de Direitos. Então, fica aí a sugestão para mais esse encaminhamento, para a gente pensar uma campanha, né, sobre atuação, né, de um Conselho de Direitos. E aproveito aqui também para falar que nós realizamos em 2017 e 2018, no início de 2017 e 2018, uma campanha de vinhetas para a rádio, trazendo o Estatuto do Idoso. Isso foi realizado pelo CNDI, né, com apoio, né, da Rádio Brasil, da Pastoral da Pessoa Idosa, né, porque a gente não conseguiu realizar essas gravações pela EBC na época, e esse material, infelizmente, ele não foi, né, disponibilizado no site, apesar de diversos pedidos, né, da presidência na época, e depois por mim, como presidente, pelo colegiado, mas, infelizmente, ele não foi disponibilizado no site do Ministério dos Direitos Humanos, na época, e nem no atual, né, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas esse material é público, a Rede de Conselhos do Vale do Paraíba tem esse material para você baixar e poder ouvir, poder divulgar no seu município, no seu estado. Beth, esse material fica à disposição, né, de vocês. Esse material foi feito com base em artigos do Estatuto do Idoso, onde se entendia que era importante fazer essa vinheta para que a população compreendesse mais, né, os seus direitos e assim pudesse usufruir e ter essa participação social mais efetiva e mais estruturada, né? Como você fala muito bem, a sociedade civil, pelo perfil que você traz aí do Estado, tem essa dificuldade de entender que a sociedade civil precisa se organizar para ocupar, para estar dentro desses espaços, para usufruir desse espaço. E aqui vem uma outra questão, né, que é colocada, quando você fala, né, das 4 delegacias, né, existentes aí em Maceió, né, pelo que eu entendi, em Maceió, e aí você traz uma outra questão importante dentro dessa fala, que é a intersetorialidade, né, das ações, né, conselhos de direitos, com sistema de justiça, conselho de direitos, sistema de justiça, delegacia, assistência social, educação, trabalho e renda, habitação e saúde. Dentro dessa representação, né, dentro dessa intersetorialidade, vocês têm um perfil dos conselhos municipais
quais são as secretarias que participam, como você disse, né, que são praticamente as mesmas, né, e desses 31, né, que vocês têm em atuação, vocês têm um perfil dessa participação? E se há essa intersetorialidade, se há essa transversalidade na política, na discussão da política nos seus municípios, Beth? Olha, Lúcia, a representatividade, a grande maioria é muito parecido, né? É sempre a saúde, a educação e a assistência de forma primordial, e em alguns municípios tem a questão do Secretaria de Esporte, outras têm Secretaria de Lazer, algumas secretarias nesse sentido, assim, de turismo, sabe? Varia pouco, mas fundamentalmente as áreas primordiais são saúde, educação e assistência, né? Nós temos um bom contato com os municípios e a gente procura se aproximar bastante deles para discutir as questões, e principalmente quando a gente tem que encaminhar documentos, resoluções, novas portarias, que a gente procura dar conhecimento, né? Mas é um contato assim que nessa gestão também foi prejudicado pela questão da pandemia. Para você ter ideia, nós recebíamos mensalmente no Conselho as informações vindas do Disque 100. Eram mensais esses envios. E a gente fazia a separação por municípios de Alagoas, enviava para todos eles. Aqueles municípios que, porventura, não tinham o seu conselho ainda estruturado, a gente diretamente enviava para CRAs e CREAs dos municípios, né? Mas quando eles tinham o conselho já estruturado, nós enviamos primeiramente para o conselho e pedíamos que eles fizessem essa articulação com o CRAS ou o CREAS, o que fosse necessário, né, dentro do município, para apurar aquela denúncia do Disque 100. Desde o início desse ano, na verdade, final do ano passado, que eles deixaram de enviar essas notificações do Disque 100. Nós temos trabalhado especificamente com o Disque 181, porque nós temos um representante da Secretaria de Segurança, a Secretaria tem assento no Conselho, e ele é o responsável pela coleta dessas informações, né, e dessas denúncias, notícias de fato, que são passadas pelo Disque 81. E ele faz a articulação diretamente com as secretarias de assistência através do CREAS, principalmente por conta da violência, né? Se for uma denúncia de questão de fragilidade social, aí aciona o CRAS. Mas essa comunicação está muito prejudicada nesse período de pandemia. Nós temos dificuldades de fazer uma live ou uma web com eles por conta de questão de internet nos municípios, né, que é muito frágil aqui em Alagoas essa questão da internet, e essa comunicação este ano está muito prejudicada. Você traz uma questão importantíssima, né, que é o Disque 100. Só lembrando que o Disque 100 é fruto de discussão, o Disque 100, assim, incluindo a pessoa idosa, é fruto da segunda conferência, que foi em 2009, onde se trabalhou e se definiu, se deliberou que haveria parcerias com instituições públicas e privadas, faculdades públicas e privadas, né, para assegurar esse direito, e daí, em 2011, efetivamente, iniciou, né, o Disque 100, né, com um segmento população idosa. Então, isso é importante dizer, você trouxe a realidade do Disque 100 atualmente, que isso é deliberação de uma conferência. Então, sendo deliberação de uma conferência, quer dizer, a população brasileira deliberou, né, que o Disque 100 precisava conter a população idosa e, logo, esses dados precisam ser disponibilizados.
Então, você traz uma realidade que eu desconhecia, Beth, e quando, né, da atuação, inclusive você, como Estado de Alagoas, você sabe muito bem que vocês tiveram 2 representantes ou mais, eu lembro de 2, especificamente, 2 pessoas que são aí do Estado, que eles foram conselheiros representando, né, entidades nacionais, mas são oriundos aí do Estado de Alagoas. Então, você sabe da importância, né, desse Conselho Nacional. E aqui tem uma pergunta do Persson. Persson é presidente do Conselho Municipal de Bananal, Persson Silva. Ele fala o seguinte, a pergunta para você. Beth, o atual interventor do CNDI, constituído de forma arbitrária e autoritária, por força de um decreto ilegal, não goza de legitimidade para o exercício desse papel. Entretanto, vem fazendo declarações públicas que pretende encaminhar um novo decreto para uma nova composição do CNDI, que certamente não vem ao encontro do controle social apregoado pelo Estatuto do Idoso. Como o Conselho Estadual do Idoso de Alagoas interpreta essa situação? De forma muito triste, né? E assim, entendendo que é uma maquiagem no decreto, mas que vai perpetuar uma situação, infelizmente, porque essa reunião em que foi divulgada essa possível, né, decretação de uma nova formatação do CNDI, quem participou foi a minha vice-presidente, né, a Betânia, foi uma live, né, uma webconferência, mas no momento eu não tinha disponibilidade lá na secretaria de participar, e ela foi quem participou. E ao final o que foi repassado é que eles vão lançar um novo decreto, me parece, com o conselho constituído por 6 membros. Hoje são 3, né? Vai dobrar, né? Frente à representatividade que nós tínhamos anteriormente, vai a garantia que nós temos que realmente vamos ter um processo de discussão, né, de políticas públicas multissetorial dentro do Conselho. Praticamente nenhum. A gente tem que esperar ver qual é a bomba que vem por aí, porque com certeza vem uma formatação que deverá ser muito parecida com a que está agora. Eu não tenho grandes expectativas, né? Não tenho esperança de que a coisa se modifique nesse sentido com esse novo decreto, não. O que a gente precisa é manter uma articulação, né, para o PDL 454 e no próximo ano, porque eu acredito que esse ano não aconteça mais nada, mas no próximo ano colocar força para que isso aconteça, para que o PDL seja aprovado. Essa é uma questão importante, até fazendo só um esclarecimento, que, na verdade, vai dobrar na representação da sociedade civil, que hoje foram selecionadas 3, são 3 entidades da sociedade civil selecionada pelo atual Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, logo, eles que escolheram as representações da sociedade civil que estão lá, né? Uma ingerência sem tamanho nessa questão, e pelo que você está falando dentro dessa realidade, é importante dizer que na representação governamental, hoje, na verdade, nós temos uma pasta somente, que é o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que ocupa, esse ministério ocupa os 3 assentos, né, que seriam governamental, que são 3 secretarias do mesmo ministério. Então, logo, na representação governamental, a gente tem um único ministério falando sobre a pessoa idosa, falando sobre a política da pessoa idosa. Logo, a PNI, né, foi esquecida, a Política Nacional do Idoso foi esquecida. É importante também fazer aqui uma pessoa perguntando, que a gente tem falado RDC, CRAS, CREAS, né? Então, a RDC é uma resolução de diretoria colegiada,
né, de 2005, RDC 283/2005, é uma resolução de diretoria colegiada, né, da Anvisa, o CRAS, né, e o CREAS. Eu vou até deixar para você, Beth, como assistente social, falar um pouco, né, desses serviços tão importantes e a diferenciação entre os dois. Certo. A RDC, como você já explicou, né, ela é um documento em que ela diz como deve funcionar uma instituição de longa permanência para idosos, que são os antigamente denominados abrigos e asilos, né? Então, da porta de entrada, onde está lá definido que tem que ter uma placa identificando que ali se trata de uma casa que acolhe pessoas idosas, até o último espaço dessa instituição, nessa RDC está explicado como deve ser formatado, constituído, montado, né, esse ambiente para essas pessoas idosas. É um documento extenso, né, que as instituições deveriam seguir à risca esse formato que é proposto para as instituições de longa permanência, mas que, infelizmente, nem sempre acontece 100%, né? Não acontece 100%. Acontece uma parte, porque, infelizmente, ele é um documento que não contempla a realidade, pelo menos alagoana, né? De carência, de necessidade, de pobreza, né? E, por conta disso, as instituições não conseguem se adequar 100% à RDC. O CRAS e o CREAS são duas ferramentas da Secretaria de Assistência Social. São duas ferramentas que trabalham em prol das populações, principalmente as vulneráveis, né? Só para as pessoas entenderem melhor, né? A gente, quando está conversando, esquece de que, às vezes, a gente está falando com pessoas que não estão lidando com aquela área que a gente lida, né? E, portanto, sai falando um monte de sigla, eu peço desculpas, né? E esquece de esclarecer do que se trata, né? Para vocês entenderem, o SUS é um serviço que é universal, ou seja, todas as pessoas do Brasil têm direito a usar o Sistema Único de Saúde. Já o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, ele é destinado para quem dele necessita, não é universal, não é para todo mundo. Para ficar claro, hoje, se você tem um plano de saúde e quiser fazer uma consulta pelo SUS, você faz, porque ele é universal, é para todo mundo, independente de qualquer coisa. Já o SUAS, não. Você tem que provar a sua vulnerabilidade, né, ou o seu caráter de pobreza. Tanto que as leis especificam renda, tantas rendas para atendimento daquele determinado serviço. Então, a assistência, o Serviço Único de Assistência Social, é destinado para quem deles precisa. E dentro desse sistema, tem essas duas ferramentas. O CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha com as populações vulneráveis em geral, e os CREAS, que são os Centros de Referências Especializados da Assistência Social. São especialistas em questões de violência. Então, eles trabalham mais especificamente com as questões da violência. Quando uma denúncia chega para o CREAS vai até aquela localidade e ele identifica que ali, embora tenha sido denunciado como uma violência contra aquela pessoa, se ele se caracterizar como uma vulnerabilidade, o CREAS passa a bola para o CRAS. O CRAS é quem vai cuidar dessa questão do não atendimento do direito dessa pessoa. E o CREAS fica mais na questão da violência, né, contra as populações. Obrigada, Beth. Importante esclarecimento. E quanto mais as pessoas entenderem, elas podem, né, ir procurando aí os serviços e se apropriando, né, desses serviços. A gente sabe dessa grande vulnerabilidade que a população idosa tem vivido, a desigualdade social é muito grande em nosso país, e esse é um outro grande desafio, né, para a efetivação dos direitos,
né, das pessoas, e no nosso caso, na nossa militância, das pessoas idosas. Um fala de ativismo, militância, mas o importante é que existam pessoas, né, que estejam aí lutando pelos direitos, assegurando os direitos das pessoas idosas. E aí eu gostaria de pensar com você, Beth, até porque você conhece bem a realidade aí do seu estado, quando você fala do acesso, né, à internet, as dificuldades que vocês têm, né, e por diversas vezes, inclusive agora mesmo, a Betânia Jatobasso, a vice-presidente do Conselho, estava conosco e teve uma oscilação, teve um problema na rede e também precisou sair. Logo no início da nossa live, né, a Maria Gomar também teve um problema, então a gente sabe, né, que a demanda cresceu muito e em todo o país, mas a gente sabe que tem estados que sofrem mais, como você mesmo trouxe aí essa realidade. Você acha que é possível a gente fazer uma articulação para trabalhar essa demanda também, né, em nível estadual, para que a gente possa levar para essa população, né, esse serviço? Porque o que eu vejo, e você trouxe uma coisa muito importante, além da sua esplêndida explicação aí sobre CRAS, CREAS, SUS e SUAS, que é uma forma de não garantir um direito fundamental, que é a participação social. Quer dizer, você trouxe uma realidade que vocês, como Conselho Estadual, né, já tem a dificuldade da própria questão, né, da pandemia, né, que foi decretada no início do ano, já tem a dificuldade dos 102 municípios, vocês terem somente 31 com a presença de conselho municipal, e se agrava agora, né, também pela não poder realizar reuniões virtuais nem com esses conselhos existentes no Estado. Você acha que é possível algum trabalho, alguma articulação que a gente pudesse fazer junto aos deputados federais, né, da bancada de Alagoas, para levando essa realidade e o quanto isso tem prejudicado as ações do Conselho de Direitos, né, dos Conselhos de Direitos, especificamente do Conselho Estadual de Alagoas, do Idoso de Alagoas? Você acha que é possível a gente colocar isso como encaminhamento? Sim, eu acho que é de fundamental importância, porque se nós tivermos o apoio de cada federal para junto aos ministérios, ou pelo menos o ministério que faz interface com a questão da comunicação, né? A gente conseguir uma resolutividade melhor nessa situação, eu acho que isso é de fundamental importância. Nós temos, inclusive, Alagoas um piloto no Brasil, um programa de interiorização da internet, mas é para as unidades de saúde, né? Então, esse programa, ele vem com recurso para que o município adquira, né, essa rede, contrate essa rede e implante para que isso leve-se à possibilidade de se desenvolver a questão do prontuário eletrônico, que facilitaria a vida de todo e qualquer usuário do SUS. Onde você estiver, seria por uma senha, ou pelo seu CPF, ou de alguma forma seria ativado o prontuário e aquele médico que você está consultando, diferente daquele que é a sua unidade de referência, por uma necessidade, porque você não está no seu território, né, porque você está viajando e tal, ele teria ali o histórico da sua vida de saúde, né? Então, se a gente pudesse levar essa mesma proposta, né, de levar a internet para o município como um todo, e principalmente se fosse destinado para as questões dos conselhos, porque os municípios têm outros conselhos, como todos os estados e todos os demais, né, municípios. Então, isso seria de fundamental importância para melhorar essa comunicação, essa articulação, né, e fortalecer, né, essas entidades nesse processo de unificar essa fala, a atuação e de conhecimento da realidade, né, daquele município, de que forma o Estado poderia chegar perto nessa situação. Então, a gente poderia colocar, né, como encaminhamento, né, uma articulação, efetivar, né, uma articulação
com a bancada de Alagoas, né, para a interiorização da internet, né, Sim. E principalmente, eu acho que aí a gente poderia colocar também, você trouxe essa interiorização, né, que está sendo realizada pelo Ministério da Saúde, né, da Saúde, a gente, como você falou, poderia usar isso como modelo, mas também a gente poderia atuar fazendo que, assim, se pelo menos tivesse um ponto onde as pessoas pudessem, né, por exemplo, uma casa de conselhos ou uma localidade dentro do município onde tivesse uma internet de boa qualidade para que os diversos conselhos pudessem continuar realizando, porque, mais do que nunca, a participação social, a população, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, ela é primordial, né? Você ouvir a população, você participar, você estar junto e fazer esse desenvolvimento. Então, fica aí como nosso encaminhamento também. Antes de passar, né, para... Ô, Lúcia, eu queria fazer uma consideração nessa sua fala, muito importante. Me lembrei que nós temos aqui em Maceió a Casa dos Conselhos, que essa é outra situação que, às vezes, prejudica a participação da sociedade, né, nas reuniões de conselho. A reunião de conselho é aberta para a sociedade. As pessoas que não são conselheiros têm direito à voz nas reuniões de conselho. Não têm direito a voto, mas pode ter lá todo o seu processo de convencimento do que é melhor para aquela proposta, né, que está sendo debatida. Então, um espaço no município como casa de conselho, excelente a sua ideia, e eu me lembrei por conta que nós temos aqui em Maceió, um espaço que seja capaz de receber a população nos dias da reunião do conselho, acomodar essa população para que seja uma reunião bem participativa da sociedade municipal, é de fundamental importância, né? E essa seria uma das formas de facilitar essa participação e propiciar que o Conselho possa ouvir, né, a sua população e, a partir daí, deliberar as necessidades. Muito bom, Lúcia. Excelente, viu? Não deixe de fazer essa recomendação. E aí, porque a gente centraliza nessa casa de conselhos Isso. A parte de informática, a parte administrativa, a parte, como a gente está falando da internet, quer dizer, assim, um lugar onde teria internet, né, de excelente qualidade para a realização dessa atividade primordial no exercício da cidadania, né? Então, fica essa questão. Mas antes de passar, Beth, para as suas considerações finais, e daqui a pouco a Guiomar entra trazendo, vamos dizer assim, o relato, né, o resumo do nosso encontro, né, que a gente tem conversado, e hoje é a 13ª live, isso é importante falar, né, que é uma realização que a gente vem desde o início de agosto, conversando com os conselhos estaduais, e todos os conselhos estaduais, vale ressaltar, foi realizada uma deliberação no colegiado sobre a participação ou não, né, desse momento, sobre o apoio ou não ao PDL 454, que é o projeto de decreto legislativo que o deputado Chico D'Angelos propôs para sustar, né, o decreto que nos destituiu. Então, isso é importante ressaltar, né, porque assim, não é a Beth que está aqui falando porque ela quer defender ou não, né, o PDL, mas é o colegiado representado aqui pela Beth que decidiu esse apoio, como os outros estados. Então, isso é importante ressaltar, porque essa é a função, né, de um colegiado. E aproveitando até, né, dentro desse nosso contexto de falando sobre conselhos, o presidente pode, é claro, deliberar ad referendo, né, quer dizer assim, né, fora do colegiado, mas isso é só se for de extrema urgência, mas mesmo assim ele precisa levar o que foi decidido por ele ao colegiado para essa decisão ser reconhecida ou não. Então, isso é importante a gente fazer esse esclarecimento. Por isso que o colegiado é fundamental, por isso que ele é paritário, por isso que ele tem que ser eleito a parte da sociedade civil, né? Não escolhido, porque se eu sou escolhida, logo eu estou fazendo, né, tenho, vamos dizer, o perfil que aquele ministério ou que aquela secretaria quer dentro do conselho. E, na verdade, um conselho é um espaço de discussão, né, de ideias para se chegar num consenso
para se construir um melhor caminho para a população idosa. Mas como antes de passar para você, e dentro disso tudo que a gente vem conversando, só lembrando que o relatório da Lídice, quando ela fala, né, sobre o projeto de decreto legislativo, como ela mesma coloca, né, que ela teve a honra de essa tarefa honrosa de relatar, ela traz o seguinte, né, que isso também é importante que a população brasileira saiba. Os representantes, né, da sociedade civil organizada, né, que nós fomos eleitos, eu estava dentro desse colegiado, eleitos em setembro de 2018, nós deveríamos cumprir nosso mandato, né? Nós tomamos ciência, né, do ato normativo, desse ato que destituiu o colegiado pela imprensa nacional, quer dizer, nós, como qualquer outro cidadão, quer dizer, nós, apesar de nós termos protocolado a defesa do CNDI na Casa Civil e no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em maio, nós não obtivemos respostas e só ficamos sabendo desse decreto pela imprensa oficial. Então, ela coloca o seguinte: sendo que dias antes, em audiência pública, que contou com a presença de representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e também o representante da Casa Civil, eles haviam sido informados, foi informado para nós, né, nessa audiência pública, em 14 de maio, né, de 2019, isso 40 dias antes da publicação do decreto que nos destituiu, foi informado nessa audiência pelos integrantes do próprio governo de que a dissolução do CNDI não ocorreria e que, portanto, poderiam ficar tranquilos quanto a esse assunto. E ela continua: a preocupação, no entanto, era fundada. Ela adivinha, né, isso em maio, da edição do decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que promoveu a extinção de uma série de órgãos colegiados que permitiam a participação social no controle e fiscalização das ações do poder público em diversas áreas, mas que teve seus efeitos sustados, né, pelo STF, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por uma liminar. Então, por que eu estou lendo esse trecho, né, desse relatório? Para mostrar que os nossos direitos não foram respeitados, né? Primeiro, nós somos eleitos e fomos destituídos. Segundo, que foi dito em audiência pública que não haveria dissolução daquele CNDI, daquele colegiado eleito, e houve, né? Então, isso é importante que a gente deixe claro. E uma outra questão importante que a população precisa saber, que mesmo a gente protocolando a nossa defesa, nós não obtivemos resposta nenhuma, como eu disse há pouco. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aonde houve um esvaziamento do controle social e da participação social, o período que houve esse esvaziamento foi justamente o período da ditadura, né, pós-64. Então, isso é importante dizer: população brasileira, participação social é um direito nosso, garantido pela Constituição de 1988. Então, esse é um esclarecimento e, de certa forma, um apelo, porque a gente sabe que se esse espaço que é nosso não for, né, garantido, a gente está abrindo mão da nossa participação social, logo da nossa democracia, de participação nesse processo democrático. E assim, Guiomar, vai se preparando, né, para os encaminhamentos, e eu passo para você, Beth, para você fazer as suas considerações finais, e imensamente agradecida, né, pelos esclarecimentos, pela partilha, né, dos seus conhecimentos técnicos, né, como assistente social, como coordenadora da saúde do idoso na Secretaria de Estado de Saúde, né, de Alagoas, e também na sua função, né, de presidente desse importante colegiado. Com você, Beth. Lúcia, quem tem que agradecer somos nós, né, por essa oportunidade da gente conversar e sermos ouvidas, né, por diversas pessoas que estão aqui ao vivo, né, reiterar mais uma vez o nosso apoio, né, à PDL 454, dizer da importância da gente retomar o CNDI,
por conta da garantia dos direitos, né, da democracia, da participação, da representatividade, né? Não me sinto representada nesse CNDI de hoje, não sinto que a população idosa está representada em todas as suas vertentes, em todas as suas nuances. Então, espero que, no mais tardar, no próximo ano, esse PDL seja colocado em votação e a gente possa, de alguma forma, Alagoas, um estado pequenininho, um conselho tão fragilizado, mas assim, bem aberto, com compreensão total do que nós estamos atravessando e com total apoio a essa causa, né, tão importante para a gente restabelecer a qualidade do nosso Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. O Conselho Estadual de Alagoas se coloca à disposição e agradece demais, como disse a Guiomar, nessa data tão importante, 13, número 13 de novembro, né? Agradece demais essa oportunidade de a gente ter mantido esse diálogo. Obrigada, Beth. Só colocando, né, extraindo do relatório da deputada Lídice da Mata, sobre essa questão que você trouxe, ela coloca justamente isso, né? Ocorre que o decreto 9.893 de 2019, também ela coloca, é manifestadamente ilegal, na medida em que contradiz de forma clara diversas disposições da Lei 8.842, né, que é a Política Nacional do Idoso, que instituiu a Política Nacional do Idoso e criou o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, atentando assim, a lei, né, atentando assim contra os direitos das pessoas idosas. Então, esse relatório da Lídice, que foi aprovado, tem esse teor, isso é importante esclarecer, para também deixar, né, bem claro para a população brasileira que a nossa luta é pelos direitos nossos, né, como cidadão, mas também o nosso direito, né, para que nós lutamos pelas pessoas idosas. Então, não é contra a pessoa A, B ou C, mas é a favor dos nossos direitos. Então, isso também é importante deixar claro. Beth, vou passar para Maria Guiomar, para ela fazer o resumo da nossa live, e assim a gente caminha para o final desse momento tão enriquecedor, dessa terceira, na edição, né, dessa 13ª live estadual com vocês, com o Conselho Estadual do Idoso de Alagoas, dizendo também que a gente agora entra em recesso, né, e até porque em dezembro as demandas já vão se cessando, né, entre aspas, né, porque a gente tem uma grande demanda aí, que é o enfrentamento à pandemia, e a gente volta no início do ano que vem com as lives com outros conselhos que estão deliberando ou que vão deliberar sobre o apoio ou não ao projeto de decreto legislativo, logo, apoio ou não ao colegiado destituído arbitrariamente, como também o Persson trouxe no seu comentário. Maria Guiomar, com você. Restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Esta live abordou a existência do projeto de decreto legislativo PDL 454/2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva a sustação do decreto 9893/19, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. Como abordado, o PDL 454/2019 já tramitou na Câmara de Direitos da Pessoa Idosa, já tramitou pela Comissão de Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados, CIDOSO, com relatório muito favorável à sua aprovação, relatado pela deputada federal Lídice da Mata, e agora precisa ser pautado em regime de urgência e levado à votação, à aprovação no plenário da Câmara dos Deputados.
Portanto, desta live, extraímos os seguintes encaminhamentos. Por favor, vou pedir à Lúcia, qualquer correção, já pode falar no ar que eu já organizo. Documento ao governador de Alagoas sobre a implantação de conselhos de direitos municipais nas cidades do interior. Guiomar, só fazendo uma correção. Esse primeiro encaminhamento é sobre a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Alagoas. A gente falando do controle social, a importância de se ter uma pessoa habilitada, uma pessoa capacitada para exercer essa função na Secretaria Executiva do Conselho Estadual. Porque sem isso, o Conselho Estadual vai trabalhar, vai deliberar, vai fazer, mas ela não vai ter essa parte, esse apoio administrativo que é, por lei, garantido. E a assessora técnica. E a assessora técnica. Isso também é importante dizer que a gente, no Conselho Nacional, enquanto a Maria Guiomar vai fazendo aí a correção, a gente estava trabalhando muito no Conselho Nacional, e isso também no encontro técnico que nós tivemos com os conselhos estaduais em agosto de 2018, dizendo da importância desse servidor ser um servidor de carreira, né, para que não venham pessoas comissionadas, porque senão fica aquela questão partidária, né? Eu sou comissionada porque eu sou do partido A, B ou C, que agora está no executivo, e aí então fica uma coisa que não se dá continuidade. Então, isso é importante também deixar, Beth, que a gente vinha atuando nessa linha, inclusive nessa reunião, na época, a Maria Bethânia participou, né? Ela não era vice-presidente ainda do Conselho Estadual do Idoso de Alagoas, mas participou como integrante do colegiado na época, onde a gente já estava discutindo essa questão, da importância de se ter claro que é uma secretaria executiva, que um conselho precisa, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, e que esse funcionário, que esse servidor seja uma pessoa capacitada, uma pessoa de carreira, né, um servidor de carreira, né, para concursado, para que não haja essa troca constante, como vocês hoje estão sofrendo, que acabou que faz, né, que vocês estão sem até essa pessoa, porque vai fragilizando toda a atuação do Conselho. Exato. Bom, veja se ficou bom. Documento ao governador de Alagoas sobre a implantação de conselhos de direitos municipais nas cidades do interior, com profissional habilitado e assessoria técnica como secretária executiva de carreira para chegar ao objetivo, evitando trocas a cada eleição. É isso ou depois eu posso organizar melhor? Não, depois você organiza, só deixando claro, Guiomar, que não é para os conselhos municipais, é para o Conselho Estadual de Alagoas. O Conselho Estadual de Alagoas precisa dessa infraestrutura para exercer sua função, e aí cada município vai ter o seu trabalho. Tá? Mas pode passar para o segundo, que já está registrado isso. Olha, vocês vão me perdoar essa dificuldade em fazer... Não, fica tranquila, está perdoadíssima, pode ir para o segundo. Que bom, me alegro. Mas eu acho que nós vamos ter que arrumar, eu acho que quase todos. Bom, reativação do Fórum Estadual da Pessoa Idosa com a participação da sociedade civil organizada. Certo? Certo, reativação do Fórum Estadual, isso. Isso, do Fórum Estadual da Pessoa Idosa, com a participação da sociedade civil. Pelo que eu entendi, já aconteceu e agora não tem acontecido. Reativação. É que o fórum já é integrado pela sociedade civil. Então, é reativação do Fórum Estadual. Mas faz a redação dos pontos, faz a leitura dos pontos, e depois a gente faz aí a... depois que nós terminarmos, tá bom? A live a gente acaba de organizar. Bom, campanha de esclarecimento da atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa, com o objetivo de mostrar a importância do colegiado na deliberação, valorizando a execução da política pública em cada município. É isso? Não faz a leitura toda, Guiomar, como a gente combinou. Então, tá.
e levar a internet, são 4 encaminhamentos que eu coloquei. Levar a internet a todos os municípios para a unificação de fala, atuação e conhecimento, por meio de articulação com Bancada de Alagoas para interiorização da internet, com pelo menos um ponto, como, por exemplo, a Casa de Conselhos, com internet de qualidade para todos os conselhos de direitos. Eu gostaria, eu sei que até já também fazer esse agradecimento, eu sei que o Conselho Estadual de Alagoas tem feito, né, por meio da Beth e da Betânia Jatobá, articulação com os deputados federais, né, em apoio ao PDL 454, mas eu gostaria também de deixar isso registrado como se fosse um encaminhamento. Pode ser, Beth? Sim, claro. Essa articulação com os deputados federais para apoio irrestrito, né, ao colegiado destituído. Acho que isso é importante a gente ter. Eu sei que vocês estão fazendo, sei, e já agradeço imensamente, né, como você trouxe desde o início da live, vocês foram um dos primeiros estados a fazer essa movimentação, essa mobilização, mas eu acho importante a gente deixar registrado como um encaminhamento, até para que, né, havendo mudança no colegiado estadual, como você falou, em maio, né, que isso sirva de documento, né, de baliza para os novos integrantes. Então, como quinto encaminhamento, articulação com os deputados federais em apoio, né, ao colegiado destituído. Ao colegiado destituído. Eu já escrevi, depois nós colocamos de forma legal, tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá. Antes de encerrar, eu gostaria só de trazer, né, finalizando aqui, né, mais uma vez, né, agradecendo ao colegiado, né, de Alagoas, né, por esse apoio, por essa participação, por esses esclarecimentos. Como você mesmo trouxe, né, Beth, desde o início, os desafios são grandes, mas é importante a gente entender que os avanços são feitos, né, enfrentando esses desafios, né? Então, isso que é importante. E para finalizar a nossa live, então, só reiterando que essa é a nossa última edição, né, das lives estaduais, né, sobre a restituição dos direitos da pessoa idosa, com a participação do Conselho Estadual de Alagoas, né, do Idoso de Alagoas, dizendo que a gente volta, né, aguardando as deliberações, né, de alguns colegiados que já estão nesse encaminhamento com os seus integrantes e de outros, né, que ainda não colocaram em pauta, mas vai ser colocado, se Deus quiser, no começo do ano. Então, voltamos e a gente vai colocar daí um comunicado, tanto no portal da Rede, tanto no Facebook da Rede de Conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né, quando a gente vai voltar, assim que a gente tiver já isso desenhado, né? Como a Beth sabe muito bem, geralmente os conselhos agora caem um pouco, né, a participação nas reuniões. Na verdade, em dezembro, geralmente, tem uma reunião e depois só vai ter outra início de fevereiro, em muitos colegiados, em outros já inicia na segunda quinzena de janeiro, mas é importante a gente deixar claro que a gente vai trazer esse comunicado no portal da Rede, ou no Facebook, Facebook, dizendo o dia exato que nós retornaremos com esse programa de lives, que tem sido muito frutífero, tem sido uma conversa, além de esclarecedora, muito profícua nessa defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, para encerrar, gostaria de encerrar, né, com o que a Lídice traz, que ela coloca dessa forma, né, no seu relatório. É importante deixar claro para toda a sociedade que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa não é um órgão consultivo, como pretende o governo, o atual governo federal, né? Trata-se de um órgão deliberativo que tem o dever de participar da coordenação da Política Nacional do Idoso, em conjunto com a pasta responsável pela assistência e promoção social da pessoa idosa, né, como é dito na Lei, né, 8.842, que é a Política Nacional do Idoso, de 1994.
Então, muito obrigada, Beth Toledo. Muito obrigada, ela não está presente pelo problema na internet, a Betânia Jatobá. Muito obrigado ao colegiado, né, de Alagoas por estar conosco, por nos apoiar. Obrigada, Guiomar, né, Maria Guiomar Munhoz Leite, que também é do Conselho Municipal de Lorena, integrante da rede de conselhos. Obrigada a toda a rede de conselhos por me dar, né, orgulhosamente esse espaço, né, para eu representá-lo aqui como mediadora nesse importante encontro que são as lives estaduais. Obrigada a todos que têm nos acompanhado ao longo desses meses, nessa fala quase que, né, vamos dizer assim, nessa luta homeopática, né, pela defesa dos direitos da pessoa idosa e pelo colegiado destituído. Obrigada a todos que nos acompanham desde a primeira live. Gratidão. Um feliz final de ano a todos, né? Boas festas, um Feliz Natal esperançoso e de dias melhores para 2021. Muito obrigada. Vou só esperar, pedir a vocês que aguardem um pouquinho para eu finalizar a gravação. Terminando. Uma boa tarde para vocês.